Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Thiago de Paula e antes de irmos para a aula de hoje, eu tenho um recado a todos vocês. Eu desenvolvi um site para estar colocando ali todo o estudo bíblico que eu tenho trago aqui no YouTube e em todas as minhas redes sociais que eu tenho ministrado aqui na igreja. Então, em formato de texto, você pode estar ali copiando. Inclusive, a aula de hoje já está ali para que você tenha acesso, para que você copie e passe adiante. Então acesse www.prthiagodepaula.com.br. Então curte esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, não deixe de se inscrever e bora para o vídeo. Estamos aqui começando a nossa segunda aula desse projeto de Gênesis a Jesus. Se você não viu a primeira aula, acesse o vídeo que está aqui embaixo. Não perca o conteúdo que foi ministrado ali. E vamos agora para a nossa segunda aula sobre a criação. E aqui eu coloquei códigos de Deus para uma vida abençoada. Por quê? Porque a criação, além de ser um relato sobre o que nós acreditamos, como se deu a criação, aqui Deus coloca códigos em Gênesis 1, em todo ele. Passo a passo nós vamos dar essa introdução para que você possa ver cada código que Deus colocou ali no relato da criação, para que nós, se seguirmos esses códigos, teremos uma vida abençoada. Para dar continuidade, estamos na era pré-patriarcal, é a era que se dá antes dos patriarcas, certo? Então consiste nos 10 primeiros capítulos de Gênesis. Então nós vamos estar começando agora na criação. Então vamos acompanhar o relato da criação. Então lá em Gênesis 1:1 diz o que? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós já vemos o primeiro código que está aí, prioridade. Os céus têm que ser prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Assim como está lá em Mateus 6,33, que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Aqui no primeiro versículo da Bíblia começa dessa mesma forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, por uma questão mais de curiosidade, está aqui o nome de Gênesis em hebraico, que é Bereshit, que quer dizer no princípio. Então se lê da direita para a esquerda, como você está vendo ali na escrita dourada, e embaixo eu coloquei a transliteração. Então Bereshit quer dizer no princípio. Então Gênesis é um livro que narra o que houve no princípio de tudo. Sem o livro de Gênesis, toda a Bíblia fica sem sentido, incompleta. É como você começar uma conversa do meio para o final. A pessoa que está ali diante de você não vai entender onde você quer chegar, de onde você saiu. E aqui lá em João 1, de 1 a 3, diz que no princípio era a palavra, era o verbo, e esta palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, desde o início, lá no princípio, nós vemos a figura de Jesus. Nós vemos o verbo que estava ali na criação, dando ação a cada palavra que Deus liberava. Como que se dá isso? Então aqui, para que você tenha uma ideia, eu coloquei o texto aqui em hebraico para a gente ter uma questão mais didática, né? Então, novamente, da direita para a esquerda se lê Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse verbo que está aí em dourado, chamado bara, ele significa como se Deus criasse a partir do nada. Porque nós os seres humanos, criamos a partir de alguma matéria-prima. Mas Deus não precisa ter nada para que haja alguma coisa. Então, se João diz que o verbo estava no princípio, se o verbo estava com Deus e o verbo era próprio Deus, aqui nós vemos o verbo em ação. Porque Deus criou todas as coisas. Esse verbo bará referencia a ação de Deus ali no ato da criação. Então é muito lindo, você veja a figura de Jesus, o verbo que se tornou carne para habitar em nosso meio, em ação aqui na criação.
Então, o primeiro código é o quê? Prioridade. Nós temos que ter os céus, temos que ter o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. O segundo código é que aqui a Bíblia fala lá em Gênesis 1:2 que Deus viu que a terra estava sem forma e vazia. Então Deus viu que havia o quê? Um problema. Então isso acontece em nossas vidas. Por mais que a gente serve ao Senhor, por mais que nós temos o reino de Deus como prioridade, isso não nos isenta de passarmos por problema. E o problema ele vem sem avisar. Mas nós temos que ter uma consciência de que há um problema. Quando ele surgir, nós temos que saber que ele surgiu e não perder tempo e ir resolver. O problema era a terra era sem forma e vazia. E nós, seres humanos, sem Deus, somos sem forma e vazios. Então, quando Deus vem, quando Deus nos preenche, além de preencher esse vazio, nós temos uma forma. Nós adquirimos um formato que Deus diz que é a sua própria imagem e semelhança. Na Bíblia, vários relatos têm sobre o problema. Nós vemos a figura de Noé, Moisés, Samuel, Davi, Jesus, ou seja, cada momento que esses homens apareceram na terra, a terra estava vivendo um problema. Então, quando há um problema, alguém tem que se levantar, alguém tem que aparecer, alguém tem que surgir para resolver esse problema. Então Deus olha e através da sua palavra, ele começa a dizer, haja, é o verbo, é a ação de Deus na criação. E Hebreus 11:3 diz o quê? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito daquilo que é visível. Então aqui nós temos novamente a ideia do verbo bará. Deus criou tudo a partir do invisível. Lá em Hebreus diz que a fé é a base de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Romanos diz que se tudo que você fizer sem fé é pecado. Então nós temos que entender que para resolver um problema, nós temos que ter fé. Agora, código 3. Então nós já vimos o que? Ter prioridade. Quando surge um problema, nós temos que saber que existe esse problema. E agora vem um código 3, que Deus olha e fala o que? Haja luz. Sem luz não é possível ver adiante. Lá em Isaías diz que o mundo vive em trevas. O mundo não consegue enxergar um palmo à sua frente por causa das trevas que está diante dele. E nós, que somos luz, temos que levar essa luz ao mundo que está em trevas. Então Deus, para resolver o problema da terra que estava sem forma e vazia, primeiro ele fez brilhar a sua luz, pudesse enxergar e ver o que era necessário fazer. Assim nós temos que viver nossa vida. Cada problema que surgir, nós temos que trazer a luz do Espírito Santo para resolver, para trazer a solução correta para tudo aquilo. Lá em Lucas 15:8 eu coloquei aqui o versículo, a mulher tinha 10 dracmas e perdendo uma delas, ela vai à sua busca. E a primeira coisa que ela faz é acender a luz, é colocar claridade para que ela pudesse ver cada canto da sua casa, cada lugar que talvez havia uma sombra, havia uma escuridão, mas quando a luz foi acesa, ela pôde encontrar o que estava perdido. Então aquele problema foi resolvido. Depois, no versículos 4-10, diz que Deus, para organizar a terra, ele começa a fazer separação. Ele separa a luz das trevas, ele separa o céu da terra e separa a terra, a porção seca, da água, da porção molhada. O que isso nos diz? Qual que é o código que Deus está nos passando aqui? Que na vida nós temos que aprender a separar as coisas. Eu preciso saber separar no meu dia a dia aquilo que me corrompe daquilo que traz algo de bom em mim. Então eu não posso viver uma vida em que há essa mistura. Eu tenho que trazer essa separação de luz e trevas na minha vida. Eu tenho que fazer a separação daquilo que é seco, daquilo que é molhado. Eu tenho que organizar a minha vida, eu tenho que organizar o espaço da minha família, o espaço do meu trabalho. Tem que haver uma separação para que a ordem seja instalada. Eu não posso viver a vida numa confusão, num caos, porque um caos só gera mais caos. Então, para trazer ordem, eu tenho que fazer esta separação. Do versículo 11-13, nós encontramos a criação das árvores, de toda fruta, de toda árvore frutífera. Qual que é o código aqui?
aqui é frutificar. Deus nos deu a habilidade, Deus nos deu essa bênção de poder frutificar. Nós sabemos que a árvore, ela não come do seu próprio fruto. A satisfação de uma árvore é que ela possa alimentar quem chega faminto perto dela e vem atrás dos seus frutos. Assim é o que Deus busca em nós. Que através de nossas vidas, que através daquilo que nós temos que fazer, nós possamos frutificar nas pessoas. Que eu possa gerar paz, que eu possa gerar vida, que eu possa gerar alegria. Cada pedaço do fruto do Espírito seja gerado na vida de quem estiver ao meu lado. Eu tenho que ter esse propósito de frutificar. Todos têm que se sentir útil na vida. Aquele que não se sente útil é como se já tivesse morto por dentro. Então aqui nós temos que ter esse código que está aqui na Bíblia: frutificar, gerar fruto onde quer que passamos. Isso nós vemos na Bíblia inteira. Agora aqui o código 6, dos versículos 14 a 15 de Gênesis 1, fala que Deus instituiu o dia, a noite, as estações, que há tempo para tudo. Nós temos que saber organizar, nós temos que saber planejar o nosso tempo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Mas eu também tenho que entender que assim como a estação do calor, também vem a estação do frio. Como tem a estação da seca, vem a estação das flores. O que isso quer dizer? Que eu tenho que entender que cada momento que eu estou passando é um tempo de Deus para mim. É um tempo que Deus está utilizando para falar comigo. Esse problema que eu estou passando, talvez é um tempo de calor, talvez é um tempo de seca, mas quando isso passar, virá as flores, virá o cheiro da primavera. Então, eu tenho que entender que há tempo para tudo na vida. Se eu não recebi algo de Deus ainda, é porque Deus sabe que não é tempo de eu receber, porque eu não sou maduro o suficiente para adquirir essa bênção que eu estou pedindo. Então aqui o código 6 fala que eu tenho que saber planejar a minha vida, eu tenho que saber entender em qual estação eu estou vivendo. Nós temos que sair da superficialidade da leitura e temos que nos aprofundar o que Deus está nos trazendo desse texto. Agora aqui no código 7, dos versículos 16 a 19, Deus coloca o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. Então aqui fala de hierarquia. Cada momento da vida tem um tempo de brilhar. De noite, a lua e as estrelas brilham, o sol não aparece. Já de dia, o sol aparece e a lua e as estrelas não aparecem. O que isso quer dizer? Que na vida eu tenho que entender, uma hora eu estou em evidência, outra hora não. Eu tenho que ter essa maturidade. Ver a vida dessa forma, que se hoje eu estou por cima, amanhã pode ser que eu esteja por baixo. E se eu não entender isso, se eu estiver por cima, eu posso pisar quem está embaixo. E depois, quando eu estiver embaixo, eu posso ser pisado por quem estiver por cima. Então olha o tanto que é sério isso. Através aqui do simples relato de que o sol governa o dia e a lua e as estrelas à noite, eu tenho que entender que há um momento em que eu governo e há um momento em que eu sou governado. Eu tenho o meu ambiente em que eu sou o líder e tenho um ambiente em que eu sou um liderado. Então isso é muito bonito. Eu tenho que ter essa humildade de reconhecer o ambiente que eu estou, o que eu estou fazendo. E o interessante aqui é que quando Deus fala criou as estrelas, ele está falando de todo o universo. Deus resumiu a infinitude do universo em apenas uma palavra, que são as estrelas. O que isso quer dizer? Porque dos 10 capítulos iniciais, Deus está falando da criação do mundo, mas dos 40 capítulos depois, Deus vai focar na vida de uma família. Isso quer dizer que para nós, seres humanos, o que acontece no universo não é tão relevante o quanto aquilo acontece na minha casa. E Deus, sabendo disso, ele está nos ensinando dessa forma. Nós não estamos preocupados se tem uma estrela morrendo agora, se tem um buraco negro sendo feito. O que nós estamos preocupados é o que vai acontecer na minha casa, hoje, amanhã, no futuro. Então aqui Deus, ele, para resumir, para não dar muito foco em toda a infinitude do universo, ele coloca apenas estrelas, para que nós entendamos o tanto que Deus, ele observa a nossa vida, o tanto que ele cuida e o tanto que ele sabe aquilo que é relevante para nós. No código 8 aqui, nos versículos 20 a 25, Deus coloca cada animal no seu lugar. Coloca um animal na água, na terra,
no ar, mostrando que cada espaço tem o seu animal. Se você trocar o animal de lugar, ele vai morrer. Então não almeje lugar que Deus não fez para você. Aqui o código 8 fala de propósito. Eu tenho que saber o meu propósito. Então eu tenho que entender que quando eu vivo o meu propósito, eu não estou de olho no propósito alheio. Eu não quero viver no lugar de uma pessoa que Deus não me chamou para estar ali. Então eu tenho que entender que se eu sou único, Deus me fez único, então eu tenho um propósito maravilhoso nessa terra para seguir. Nos versículos 26 a 31 já fala da criação do homem e da mulher. Aqui o código 9 fala de relacionamento. Deus preparou a terra, Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, e ele precisava habitar essa terra, colocar o homem e a mulher nessa terra. Mas antes disso acontecer, era preciso que a terra fosse organizada, fosse preenchida, tivesse forma, para que quando o homem e a mulher viessem a habitar nessa terra, tudo já estava preparado. Então Deus criou todas as coisas nessa terra apenas para que o homem pudesse viver aqui e o homem aqui na terra tivesse relacionamento com ele todos os dias. Quando nós entendemos o nosso propósito geral, o nosso propósito eterno é ter um relacionamento íntimo com Deus, para que ele pudesse revelar aos nossos corações toda a sua grandeza. E lá no capítulo 2, de 2 a 3 de Gênesis, fala que depois de todo o trabalho Deus descansou. E porque Deus descansou, ele santificou e abençoou esse dia do descanso. Então o código 10, para a gente encerrar a aula, fala de descanso. E o descanso fala de confiança, porque se eu trabalho de domingo a domingo, vai chegar um momento que eu vou ser obrigado a parar. E isso vai ser ruim para minha saúde. É aquela máxima: eu não posso gastar a minha vida para ter dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para ter vida. Então eu tenho que levar uma vida equilibrada. Deus não precisava de descanso. Deus não se cansa, mas ele descansou para nos ensinar, para nos dar esse código de que por mais que eu trabalhe, eu tenho que tirar um dia de descanso. E quando eu tiro esse dia de descanso, eu estou dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor está trabalhando enquanto eu estou descansando. É o que está lá em Salmo 127, versículo 2, que diz o quê? Que adianta o homem trabalhar o tempo todo, acordar de madrugada, dormir de madrugada, buscar o pão de dores? Isso não adianta nada. Mas o Senhor, aos seus amados, ele dá até enquanto eles dormem. Então que o Senhor venha te abençoar, que você use esses 10 códigos que nós estudamos hoje, através do relato da criação, para ter uma vida abençoada. E para terminar, a conclusão, o código de bênção, o nosso padrão de bênção está em Cristo. Lá em Efésios 5, de 8 a 10 diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esses 3 versículos resumem o que nós vimos, porque de trevas nós somos luz, e porque somos luz nós frutificamos, e se frutificamos nós geramos bondade, justiça e verdade, e vivemos uma vida totalmente para agradar ao Senhor. Aqui em Colossenses 1, de 10 a 14 diz que tudo isso que nós vimos é para que nós tenhamos uma vida digna no Senhor, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento dele, sendo fortalecido, para que possamos dar graças a Deus, porque nós fomos salvos, nós fomos tirados do domínio do império das trevas, e Deus nos transportou para o seu reino de luz, porque o seu Filho morreu em nosso favor. Então, muito obrigado por assistir essa aula, muito obrigado por ver esse vídeo. Curte se você gostou, se foi relevante para você, comente aí embaixo, compartilhe no WhatsApp, e lembrando que esta aula, que esse texto já está no meu site, prtiagodepaula.com.br. Está lá em estudos bíblicos, para que você possa ter toda essa aula por escrito, para que você possa estudar, compartilhar, você possa ministrar onde Deus te enviar. Então, muito obrigado mais uma vez, paz e graça, fique com Deus.